Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal Retorno da Glória. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. E, independente do horário e também do dia que vocês estão assistindo, que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de vocês. Amém? E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, meus amigos. Ok? E meus queridos, está escrito lá na palavra de Deus: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Isso está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 32, versículo 10. Veja, muitas vezes nós tendemos a pensar que aqueles que servem a Deus acabam tendo muito mais provas do que os incrédulos, e sempre somos tentados a pensar que o caminho que Deus coloca diante dos seus servos é extremamente mais rústico e mais difícil do que o caminho que os ímpios escolhem seguir. E amigos, embora sim, o próprio Jesus disse que nessa vida os seus seguidores terão aflições e serão perseguidos, injuriados e caluniados, mesmo assim, devemos, em meio a essas tentações que vêm à nossa mente, fazer uma pergunta. A vida de prazeres e de alegrias dos ímpios segue sem nenhuma perturbação e tristeza? Veja, nesse domingo passado eu estive em um almoço de família para revermos uma parente que mora lá na Bahia e que veio nos visitar. E a nossa família ela estava ali dividida praticamente em dois grupos. O grupo dos que seguem a Cristo e o grupo daqueles que acreditam em Deus, mas não tomaram a decisão ao lado do Senhor. E, irmãos, conforme nós íamos ali conversando, a parte da família que não aceitou a Jesus, aparentemente eles tinham mais realizações de vida para apresentar e também mais situações alegres para contar. Só que depois de algum tempo de conversa, quando eles realmente começaram a se abrir, nós percebemos que as provas daqueles que ainda não tinham aceitado a Jesus ou que nem sequer querem saber dele eram tão grandes e ainda maiores do que as provas dos familiares que seguiam a Cristo. Irmãos, muitos dos ímpios eles sofrem vários meses e às vezes vários anos de terríveis doenças e, contudo, diferente dos que confiam no Senhor, eles não têm alguém onipotente que possam se apoiar e porque não buscam a Deus, eles não recebem nenhuma graça fortalecedora para sustentá-los nesses momentos em que eles estão mais frágeis, mas, pelo contrário, eles precisam se agarrar nas próprias forças e por isso eles não obtêm nenhum consolo quando olham para o futuro, mas sim, diante deles está só uma terrível incerteza que os atormenta. E como diz o Espírito de Profecia, assim cerram eles os olhos na morte, não encontrando nenhum prazer em olhar para a manhã da ressurreição, pois não possuem animadora esperança de que tenham parte na primeira ressurreição. Isso está lá na meditação, nossa alta vocação, na página 4. Bom, em Eclesiastes, lá no capítulo 9, versículo 2, está escrito que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim como ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que temem o juramento. Veja, realmente o cristão também está sujeito às enfermidades, às decepções, à pobreza, à humilhação e às aflições. Contudo, mesmo em meio a isso, se ele for um verdadeiro cristão, ele ama a Deus e por isso ele prefere continuar fazendo a vontade do Senhor e obter a aprovação de Deus, está acima de todo o sofrimento que ele possa passar. E diferente dos ímpios,
Mesmo nas provações mais ardentes e nas várias mudanças da vida, o servo de Deus sabe que existe alguém que é onisciente e que se inclina para ouvi-lo quando ele clama. E ele sabe que esse alguém se compadece de toda a dor e que pode suavizar a angústia de todos os corações, e dessa forma, mesmo na aflição, o cristão sempre é consolado. E amigos, esses tempos atrás, faleceu uma irmã lá da região sul do nosso país, que por muitos anos ela teve câncer de pulmão, mas que sempre, quando ela não estava hospitalizada, mesmo com o seu cilindro de oxigênio, ela sempre estava na igreja. E quando eu fiquei sabendo da história dela e de como ela agia, mesmo com todo aquele sofrimento, meus amigos, eu me lembrei de um texto do Espírito de Profecia que diz assim: em meio a toda a sua aflição é um cristão grandemente consolado. E se Deus permite que ele sofra uma longa e aflitiva doença antes de cerrar os olhos na morte, pode, com bom ânimo, suportar tudo isso. Ele contempla o futuro com celestial satisfação. Um breve repouso na sepultura e depois o doador da vida partirá as cadeias do sepulcro, libertará o cativo e, do poeirento leito, o tirará imortal para nunca mais conhecer a dor, a aflição ou a morte. Isso está na Carta 18 de 1859. Amigos, tanto o justo como o ímpio sofrem nessa terra contaminada pelo pecado. E embora vemos ímpios prepotentes crescerem como cedros do Líbano, assim como o salmista no Salmo 37 diz que via, em breve, assim como no Salmo, nós olharemos novamente e o lugar desses ímpios não mais existirá, porque eles se desfarão como fumaça. Mas, com relação ao justo, quando esses estiverem debaixo da árvore da vida, contemplando as belezas da glória eterna, ainda que se esforcem para lembrar das provas que tiveram aqui nessa terra, em comparação com a cena que olhos humanos não viram e ouvidos humanos não ouviram e que a mente humana não foi capaz de conceber, então, como diz o Espírito de Profecia em Conselhos para a Igreja, na página 34, naquele momento os crentes exclamarão: Aleluia! É muito fácil alcançar o céu. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo encha os seus corações com a alegria da salvação e dê forças para permanecerem firmes mesmo em meio às provações da vida. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.